Fala galera, tudo bem? Daniel Lobão aqui com vocês e hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para fazer esse suporte personalizado e como a gente deve fazer ali para escolher o melhor lugar para colocar esses suportes. Não perca essa aula por nada. Vamos lá! Olha só, pessoal, aqui nós já temos a nossa peça colocada na mesa. E aqui, se vocês forem olhar, essas partes vermelhas são as partes que a gente precisa ter os suportes. Porém, nesse caso aqui, se vocês forem observar, esta parte de baixo aqui, ela não é uma parte que para a gente vai ser muito importante estar utilizando o suporte, porque ela vai ficar uma parte escondida. Mesmo que fique um pouquinho aí defeituosa, ela ainda vai ficar escondida. Aqui, pessoal, ângulo para caracterizar seções pendentes está com 50 graus. A gente sabe que até 60 graus com bico de 0,4 e uma altura de camada de 0,2 aí ainda vai dar um acabamento aí mais ou menos. Não vai ficar muito bom, mas vai dar mais ou menos. Muito bem. O que ficou vermelho aqui, realmente há necessidade de suporte, porque tem um ângulo acima de 60 graus. Se a gente colocar aqui, por exemplo, 65, 70 graus, ó lá, 70 graus aqui embaixo já não haveria mais necessidade. Somente algumas partes aqui em cima. Só que 70 graus, dependendo da situação, é complicado. Aqui, do jeito que tá, se você quiser mandar fatiar, já é uma solução. É possível que isso fique legal. Não foi o que eu fiz aqui. Eu vou deixar só ele terminar de fatiar para vocês verem. Olha só, com essa técnica que está aqui, a chance de dar problema disso aqui é enorme. Por que que a chance é enorme? Essas colunas que a gente tem aqui, pessoal, em um dado momento ela pode vir a se quebrar. E se ela se quebrar, você vai perder a sua programação, muito provavelmente. Na parte daqui vai dar um defeito enorme. Esse pedacinho provavelmente vai quebrar, esse pedacinho provavelmente vai quebrar também. O que eu gosto de fazer para tentar resolver ao máximo esse tipo de problemas de suportes muito pequenos? Olha só, se você está sofrendo com essa parte de impressão 3D, venha para o nosso curso de modelagem, impressão 3D, pintura e manutenção. É um curso completo onde você vai aprender todo o passo a passo direitinho de como fazer para tirar suas peças da melhor forma possível. Primeiramente, você vai ter que vir aqui em mercado e vai ter que instalar um complemento. E esse complemento vai ser este daqui, ó, Cylindric Custom Support. Eu gosto muito desse tipo de suporte. Então, instala ele, reinicia o Ultimaker Cura, porque vai ser necessário reiniciar. E aí, vamos começar agora. Clique em cima da peça, pega ele aqui, ó, que ele vai aparecer aqui embaixo para você. E aqui nós temos várias opções de suporte. Eu vou usar o suporte cilíndrico com um diâmetro, por exemplo, de 6 milímetros. E aí o que a gente vem fazendo? A gente vem pegando aqui nos pontos que a gente julga ser necessário e vem clicando em cima dos pontos que a gente quer. Aqui, pessoal, tem um segredinho muito interessante que é legal vocês se atentarem. Se eu fizer esta parte aqui e depois já vier direto e fizer esta parte aqui, o que vai acontecer? Ele vai ficar longe um do outro. Ó. Ele vai criar um suporte aqui e um outro suporte aqui. O que isso tem de problema? O problema é que esse suporte aqui ele vai ficar separado desse. E aí você vai imprimir um, vai parar e vai imprimir o outro. Isso gera retrações, isso gera a possibilidade do bico bater em determinadas situações e por aí vai. Então o que eu gosto de fazer? Como aqui já é uma superfície também problemática, eu gosto de continuar a aplicação do suporte, porque essa aplicação do suporte aqui vai dar uma diferença muito, muito pequena na qualidade da sua peça. Então eu já vou vir aqui, ó, vou pegar, vou colocando os suportes para cá também. E aqui eu tenho que tomar cuidado. Esse ponto aqui é o ponto mais delicado do nosso trabalho. Porque esse ponto ele é muito pequeno, que é usado ali para imprimir a peça em si. Então é interessante você ter uma areazinha de suporte pegando uma boa parte dele aqui para você não ter problema. Eu vou voltar aqui de novo para 55 graus para a gente dar uma olhadinha.
essa parte que a gente tem aqui, ó, é uma parte extremamente tranquila, ele consegue imprimir, porém, como é uma pontinha, essa pontinha, a tendência dela começar a levantar é muito grande. E aí, eu gosto também de vir colocando, como é uma situação extremamente delicada, é apenas uma pontinha, ele não vai dizer pra gente que é necessário suporte, mas eu aqui já percebi que nessa situação é necessário um suportinho nessa parte. Muito bem, coloquei um suporte aqui, então, toda a volta, olha só. E agora nós vamos ter que fazer isso do outro lado também. Então, olha só. Muito bem, galera. Aqui então nós já temos a parte externa belezinha do nosso suporte. E agora a gente vai precisar na parte do meio. Essa parte do meio aqui também precisa de um suporte legal ali. Então eu vou pegar um cubo agora, vou colocar um cubinho aqui no meio. E esse cubo eu vou mudar um pouquinho as características dele. Eu vou vir aqui na escala, vou tirar o redimensionamento uniforme e vou dar uma aumentadinha aqui no azul, aqui para próximo, do azul não, no vermelho, no próximo de 20 milímetros, ó, que pega a parte toda. E no verde aqui, ó, no Y, eu vou colocar aqui 50 milímetros. E agora vamos dar uma ajeitada nele aqui no meio, ó. 50 milímetros ficou mais ou menos aqui. Então vamos aumentar um pouquinho aqui, 50 para uns 70 milímetros. Olha só, 70 milímetros pegou bem a parte de baixo todinha. Então tá ele aqui, belezinha. Pegou toda a parte de baixo, show de bola. Dessa forma aqui, eu já tenho então o suporte lateral, o suporte embaixo. Isso aqui já é o suficiente. E aí você pode se perguntar, beleza, Daniel, mas como é que eu faço para ele se soltar facilmente da peça? Porque nem sempre o suporte fica muito grudado na peça ali. Qual é o macete que a gente pode fazer para soltar esse material certinho da peça? Vamos dar uma olhada como é que o meu suporte se soltou? Aguenta aí. Olha só, pessoal, nesse caso aqui, olha como é que se soltou esse suportinho. Olha a facilidade que ele acabou se soltando. Que maravilha! Qual foi, olha só, esses fiapos aqui eu vou mostrar para vocês o porquê que eles surgiram e como faz para ele não surgir mais. Galera, se você está gostando do nosso vídeo, não deixe de curtir, compartilhar nossa página e, é claro, se inscrever aqui no sininho e ativar as notificações para você receber todo o nosso conteúdo que a gente posta diariamente. Olha só, pessoal, a parte de suportes aqui, então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, eu vou desligar o suporte. Por que eu vou desligar o suporte? Porque aqui a gente já colocou o suporte custom, né? Então eu deixo ele desligado para ele não colocar no restante da peça. Aqui eu gosto muito do padrão de suporte do tipo zigue-zague, porque ele acaba sempre imprimindo, ele não para de imprimir. Isso para mim é muito interessante, eu gosto bastante. E ainda gosto também de conectar os zigue-zagues do suporte. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o porquê que eu gosto disso. A densidade do suporte que ficou com 20%, a gente pode usar um pouco menor, depende da nossa característica. E um outro item que eu achei fantástico nessa daqui, eu vou deixar aqui primeiro sem essa modificação, para vocês poderem visualizar o que vai acontecer. Outra coisa que eu acho muito legal aqui, pessoal, distância do suporte em Z. Essa distância, para sair dessa forma que nem saiu, eu sempre utilizo aqui, é complicado dizer sempre, tá, pessoal? Mas geralmente eu utilizo aqui o valor de 2 vezes a minha altura de camada. Se a altura de camada for uma altura de camada fina. Se a gente estiver trabalhando com alturas de camadas finas, eu utilizo aqui 2 vezes a minha altura de camada. A mesma coisa aqui para o suporte, a parte superior do suporte e a parte inferior também. A distância em x e y, eu gosto bastante do 0,7. Aqui o Z substitui x e y e eu coloco aqui a distância mínima de suporte x e y de 0,2. A altura de suporte de escada eu ponho 0,3. E depois nós temos aqui outras coisas importantes a ser vista. Eu gosto muito de habilitar a interface de suporte, colocar pelo menos aí 1 milímetro para ela dar ali uma resistência bem bacana no topo dos nossos suportes. Densidade do suporte, aqui é um item muito importante, eu não gosto de colocar 100%, eu jogo 65% aqui. E padrão da interface, dependendo da situação, eu gosto muito também de colocar o zigue-zague. Nesse caso, vai ficar o zigue-zague para a gente aqui. E se eu mandar fatiar, olha só o que acontece. Quando a gente entrar aqui em pré-visualização, nós vamos dar uma olhada aqui, ó, como que está a parte da nossa
programação. Aqui é um negócio que eu quero chamar muito a atenção para vocês, porque aqui às vezes a gente não dá atenção para isso. Repare que as linhas azuis escuras e as linhas azuis clarinha. O que acontece? Nessas escuras não vai fazer a tal da retração. E aí os fiapeiras vão começar a aparecer. Aí você vai falar assim, mas pô, Daniel, por que não está aparecendo, não está fazendo a retração? Porque aqui, pessoal, lá na parte do percurso, como eu gosto de fazer peças maiores e agora nós estamos partindo para peças menores por causa de alguns projetos que surgiram, a gente tem que vir ajustando os nossos perfis. Então, nesse caso, a contagem de retração máxima, ó, eu coloco só 3. E com 3 em uma peça pequena não foi o suficiente. Ele acabou dando margem aí para não fazer a retração em determinados lugares. Então, essa contagem de retração, muitas vezes, tem que aumentar um pouco. Ele vai acabar retraindo mais vezes no mesmo espaço ali do seu filamento. Você pode vir a ter alguns tipos de problema com isso, mas nesse caso vai ser necessário para a gente poder eliminar a parte de fiapeira. Muito bem, pessoal, repara agora que estas partes que eu tenho agora no meio do meu desenho aqui, ele não mais vai fazer nenhum tipo de transição, né, de percurso sem fazer a retração. Opa, olha só aqui, ó. Aqui surgiu, ó. Aqui nesse pedacinho aqui, ó, ele acabou ainda fazendo um percurso aqui que vai entrar na peça, ó, sem fazer retração. Então, nessa parte que nós temos aqui, ó, olha só a quantidade de momentos aqui que ele vai fazer movimentações sem fazer a retração. Aqui o que vai acontecer? Percurso mínimo para retração. Ele fala que se ele andar menos do que 5 milímetros, aí ele não acaba fazendo retração. Então aqui, ó, muito provavelmente tem valores menores aí do que 5 milímetros. Então ele acaba fazendo aqui algumas movimentações sem precisar desta retração. Olha só, distância máxima de combine sem retração, 10 milímetros aqui também. Muito provavelmente essa medida de 10 milímetros ela está muito grande e aí ele acaba não fazendo retração também nesses momentos de transição. Um outro item que eu gosto muito de utilizar é o habilitar brim de suporte, porque ele facilita muito ali a você ter uma aderência bacana do suporte na sua mesa. Eu acho muito, muito importante. Aqui, pessoal, esse limitar retrações de suporte, aqui você tem que avaliar muito bem se é necessário ou não. Como nós temos suporte dos dois lados da peça, se eu deixar esse limitar retrações de suporte ligado, pode ser que ele saia desse suporte e vá para o outro suporte e aí acaba ficando aquele fiapo passando por dentro da sua peça porque ele estava se deslocando. Então, nesse caso aqui, compensa você deixar esse limitar retrações de suporte desligado. Por quê? Porque nós já fizemos esses suportes aqui, ó, todinhos conectados e aí vai vir daqui a pouquinho um outro segredinho muito importante para vocês ficarem de olho. E aí vocês vão poder deixar esse item que a gente acabou de falar desligado. Põe aqui nos comentários como é que você tem costume de fazer o seu suporte. Você faz ele personalizado, você coloca todos esses, você dá essa atenção especial para os seus suportes e para o tempo que isso vai ficar refletido na sua peça? Olha só, pessoal, com essas configurações já melhorou um pouco mais a parte aqui de retrações nos suportes. Vamos dar uma olhadinha numa outra configuração que é extremamente importante que a gente tinha comentado com vocês. Olha só, aqui vocês podem perceber que o suporte ele está vindo sempre a 90 graus na nossa peça, olha só. E isso gera pra gente, ó, um suporte que veio fazendo essas ondinhas aqui, foi até lá, voltou, e pode ser que isso aqui fique um tanto quanto estranho. Você percebe que ele parou do nada aqui, ó. Isso pra gente muitas vezes vai gerar aí um certo probleminha na hora da nossa impressão. Olha que legal que a gente pode fazer. Eu posso vir aqui na parte de suportes, ó, direção do nosso suporte. Ó, direção do filete de preenchimento do suporte. Esse daqui eu vou colocar 45 graus e vou mandar fatiar. Olha só, pessoal, como é que ficou agora. Desta forma aqui,
ele fica sempre inclinado a 45 graus, ó. E aí a impressão dele, ó, olha que bacana, ele iniciou aqui, ele vai de fora a fora imprimindo até o final, ó. Se a gente for dar uma olhadinha aqui embaixo, olha só que bacana, ele vai fazer a volta inteira. Isso aqui diminui muito as retrações no suporte, por quê? Porque ele não vai quase precisar fazer nenhum tipo de retração no suporte, ele vai diretão, isso ajuda bastante e aumenta a qualidade do seu suporte e também aumenta ali, se o seu suporte estiver perfeitinho, é mais interessante para a sua peça do que se ele ficar todo falhado. Muito bem, aqui então, olha só, a gente já conseguiu resolver praticamente todos os fiapos. Ainda tem alguns fiapinhos ainda que ele está indo no meio ali, ó. Teríamos que dar uma olhada mais especial por que está acontecendo aqui, olha lá. Ah, é justamente por causa da parte aqui, ó, de suporte de topo, ó. Essas partezinhas aqui, às vezes, acaba atrapalhando. Olha só que interessante, ele faz só um pedacinho aqui, veio para cá e aí acaba que cria uma possibilidade ali de não fazer a retração. Mas aqui tudo bem, não tem problema nenhum. Bem, nesse caso aqui, pessoal, nós já configuramos muito provavelmente os nossos suportes todinhos. Olha só, aqui não vai haver nenhum tipo de movimentação sem fazer a retração, então tá bacana pra caramba também. Tem alguns detalhezinhos aqui ainda, ó. Olha só o BO. Aqui você pode perceber que ele fez algum pedacinho aqui, ó, desse lado do suporte, veja só. Ele fez um pedacinho aqui, não depositou uma quantidade muito grande de material e veio para cá, ó. Ele veio lá para esse lado para terminar algum pedacinho que faltou aqui. Então, essa transição aqui de um lado para o outro é o grande problema que a gente teria aí na parte de transição de suporte. Aqui ficou muito pequenininho. Dá para melhorar? Dá para melhorar, só que aí ele vai começar a fazer muitas retrações no mesmo espaço e você pode vir aí ter entupimento ou alguma coisa do tipo. Olha só, se você quiser ainda ajustar um pouco melhor isso daí, essa daqui, ó, janela de distância de extrusão mínima. Esse valor aqui geralmente te deixa próximo da distância de retração, para ele não ficar fazendo a retração sempre na mesma parte do material. Se eu colocar aqui valores menores, olha só, dessa forma aqui, com essa janela de distância de 2, olha como já melhorou. Aqui agora, ó, ele já vai conseguir fazer mais retrações dentro de um menor espaço. Isso pode vir a te dar problema, tá, pessoal? Aí vai variar bastante de acordo com a peça. Se a peça tiver muita retração, aí provavelmente você vai ter problema. Nesse caso, como ele limitou algumas retrações só no meio da peça, ele vai fazer ali 3, 4, 5 retrações no mesmo espaço e já vai tocar o barco, vai parar de fazer esse tipo de retração. Então, aqui nós vamos deixar desta forma para vocês verem aí como é que vai ficar. Muito bem. Galera, dessa forma aqui a gente deu uma passada geral. Aqui agora lá não tem mais nenhuma retração, show. Se você quiser dar uma olhada melhor, ó, você pode tirar todos eles aqui, ó, e deixar apenas os percursos, ó. Quando você deixa somente os percursos, talvez você consiga ter aí uma visualização legal do que é que está acontecendo com o percurso da sua peça. Olha só, e aqui você vai ver direitinho aonde é que ele está fazendo retrações e aonde que ele não está fazendo retrações. Olha só que bacana. Por aqui, então, a gente consegue visualizar legal. Nesses casos aqui, você pode perceber que esses tracejados que estão aqui, da onde seria? Seria justamente, ó, da parte aqui dos topos. Quando ele muda de posição de uma da outra, ele acaba não fazendo ali nenhum tipo de retração. Show de bola! Se você colocar valores aqui muito pequenos, ele começa a fazer retrações aqui também. É batata. Vai travar a sua extrusora. Ele vai acabar dando problema. Isso acontece muito, pessoal, quando o pessoal deixa outra dica aí fantástica para vocês sobre retração. Olha só, nessa parte aqui, vocês vão perceber que o preenchimento ele está conectado sempre um no outro. Eu adoro esse tipo de preenchimento. Por quê? Porque ele minimiza o número de retração. Muita gente deixa sem estar com o preenchimento conectado, ligado e acaba perdendo as suas peças por causa da retração. Olha só, entra aqui em preenchimento e liga conectar linhas de preenchimento, galera. Eu aqui gosto bastante do tipo grade, show de bola.
E ele faz o quê? Ele deixa sempre o preenchimento conectado uma na outra, ó. Ele sempre está imprimindo, ó. Ele vai imprimindo, imprimindo, ele não para. E isso ajuda por demais na qualidade da sua peça. E se você está sofrendo com essa parte de impressão 3D, venha para o nosso curso de modelagem, impressão 3D, pintura e manutenção. É um curso completo onde você vai aprender todo o passo a passo direitinho de como fazer para tirar suas peças da melhor forma possível. E ainda vai poder personalizar suas peças e fabricar as peças que você tem aí na sua mente, colocar ela no computador e conseguir imprimir. Isso vai fazer toda a diferença no seu processo aí de curtição com a impressão 3D ou até mesmo de você conseguir ter a sua renda. Eu vou deixar o link do nosso curso aqui na descrição e mais 2 vídeos aqui para você continuar os seus estudos. Valeu!